Diga comigo, a síndrome de Tarsis. O que é essa síndrome? Abra sua Bíblia, livro de Jonas, capítulo 1. Todo mundo conhece essa história. A história do profeta Jonas. Profeta que alguns teólogos dizem que é profeta menor. Ele não é menor, é só o livro dele que é menor. Ele é profeta, assim como João Batista foi profeta, Isaías, Ezequiel. E como profeta, ele tinha um dom, ele tinha um chamado de Deus, ele tinha algo especial na vida dele, que cada um de nós aqui tem, seja ele qual for o dom que Deus nos deu. Jonas capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler apenas até o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, para quê, irmão? Não para ir para Nínive, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quantos podem dizer amém? Quem conhece essa história sabe que o fim dela é tremendo. Mas eu quero falar daquilo que Jonas passou, que todos nós passamos. Todos nós vivemos a nossa vida com a esperança de algo melhor. Aí você vai perguntar, por que Jonas tomou essa decisão, sendo profeta? Por que Jonas não obedeceu a voz do Senhor e tomou uma direção contrária? Na verdade, ele deveria ir para o norte e ele foi para o sul. Ele deveria ir na direção, no paralelo zero, ele foi no 180, ele tomou o caminho totalmente contrário. O que o Senhor quer nos ensinar essa noite é que o ser humano, o gênero humano, o nosso corpo físico, carnal, ele tende a se afastar de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: ande no Espírito para não fazer as obras da sua carne. A maior dificuldade que nós vamos ter durante a nossa trajetória na vida cristã, na vida humana, é lidar conosco, lidar com os desejos da nossa carne. Isso inclui também a alma, porque a alma está no meio, tá, irmãos? A alma é sua consciência, são suas emoções, é onde as decisões são tomadas. Não é a carne que toma a decisão, é a alma. É por isso que a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. É por isso que em Deuteronômio 28, Deus falando a Moisés, diga assim: olha, eu ponho dois caminhos diante de você, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida. E escolher a vida é uma renúncia muito grande, porque implica em obedecer. Quem é que gosta de obedecer? Ninguém. Agora vamos lá, quem obedece? Temos que obedecer. Gostar de obedecer? Não, a gente não gosta. Nós somos seres humanos. Nós somos alguém que tem janelas da alma. Você me pergunta, pastor, o que são janelas na alma? Nós temos olhos, nós temos ouvidos, nós temos boca. E às vezes com as nossas janelas pecamos contra Deus. Pecamos ouvindo aquilo que não vai produzir em nós edificação. Por isso, perdemos. O que aconteceu com Jonas foi exatamente isso. Jonas, por suas janelas, sabia quem era o povo de Nínive. E ele decidiu não ir. Ele tomou a decisão de ir para longe do que, irmãos? Então deixa eu te dar uma coisa aqui. Quando eu saio do propósito, quando eu faço aquilo que Deus, o contrário que Deus me mandou fazer, eu saio da presença do Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu pergunto a você, Deus é onipresente ou não? Alguém pode sair da presença dele então? Mas por que então a Bíblia diz que Jonas foi para longe da presença do Senhor?
Porque a Bíblia está dizendo aqui que ele foi para longe do propósito de Deus. Jonas e eu somos muito parecidos, sabia? Jonas e eu, pastor Washington, temos os mesmos pensamentos e talvez façamos as mesmas decisões. Quando eu falo eu, estou falando para você também falar para você, amém? Jonas e eu temos o desejo de fugir daquilo que para nós, aos nossos olhos é ruim, mas para o reino de Deus é bom. A síndrome de Tarsis, ela se resume nisso, em que Tarsis era o lugar que todos iam, talvez seja um lugar de comércio. Então deixa eu te dar uma palavra que é o teu coração. A renúncia é a chave da vitória no reino de Deus. Posso ouvir amém? Diga comigo, a renúncia da minha carne é a chave. Esse mesmo Jonas, nós sabemos que ele fugiu para Tarsis e dentro daquele barco veio a tempestade. Hoje eu vou falar sobre o barco. E dentro do barco que aconteceu a tempestade, ficavam uns perguntando aos outros, olha, deu um castigo, alguém aqui deve ter feito algo errado. Naquela época havia muita superstição, muitas histórias, então eles acreditavam nisso. E aí Jonas, quando viu a coisa apertar, falou, o problema sou eu. E pediu para ser lançado fora. Eles pegaram Jonas, jogaram dentro d'água e nós sabemos que foi lá uma baleia. Jonathan engoliu Jonas. E depois de 3 dias, vomitou na praia. Deixa eu falar algo aqui que eu sempre nas pregações eu trago como revelação para a igreja. É melhor 40 anos no deserto do que 3 dias na barriga do peixe. É melhor cumprir o propósito e não ver ainda a terra prometida do que pedir para morrer por ter ficado 3 dias na barriga do peixe. Quem conhece a história de Jonas, no final, depois de ter profetizado, depois de ver o arrependimento da cidade de Nínive, ele quis morrer. Apenas porque a árvore a boboreira que trazia sombra para ele morreu. A insatisfação do gênero humano é muito grave, porque ele não pensa como pensa o Senhor. Eu não vou pensar como pensa o Senhor. É por isso que Jonas, ao invés de fugir da presença de Deus, da primeira, ele deveria obedecer. E está aqui para nós escrito, para nos ensinar que obedecer a Deus, ouvir a voz dele, cumprir o propósito, é a melhor decisão. A tempestade que Jonas passou foi diferente dessa tempestade que os discípulos passaram. Esses 2 textos eles têm um paralelo muito importante, porque eles falam de uma pessoa que está ali, que aquieta o mar. Isso é essa tempestade, e o nome dele é Jesus, amém? Mas assim como Jonas, aqueles 12 discípulos também foram ordenados a atravessar o mar e ir para Gadara. Diga comigo assim, Gadara, lugar de feitiçaria. Gadara era o lugar de feitiçaria, de podridão e de adoração a demônios. E lá havia um homem endemoniado. A Bíblia nem dá um nome para ele, diz o endemoniado de Gadara. E o texto diz assim, logo a seguir, Jesus, depois de ter pregado para 5.000 homens, depois de ter multiplicado pães, logo a seguir, a Bíblia diz assim, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante do outro lado, a Betsaida, enquanto despedia a multidão. No começo dessa pregação, eu falei que Deus o quê? Insiste conosco. Deixa eu falar algo para você. Deus está insistindo conosco. Melhorar, Deus está insistindo com você. Não perca o time. A palavra compelir, irmãos, significa obrigar.
Diz ali, o Senhor Jesus compeliu os discípulos a embarcar. Jesus sabia que ia vir uma tempestade? Sabia. Por que Jesus não foi no barco? Jesus não foi no barco porque ele queria revelar quem ele era. É na tempestade que o Senhor se revela para nós quem ele é. Numa tempestade da fuga, mesmo com Jonas. Jonas era a semelhança do próprio Jesus, porque a Bíblia diz, assim como o homem ficou na barriga do peixe 3 dias, é necessário que o Filho do Homem esteja também enterrado. 3 dias. Aqueles homens foram compelidos e obrigados a entrar no barco, e Jesus sabia que vinha tempestade. A palavra diz, e tendo despedido, subiu ao monte para orar, mas ao cair da tarde, o barco no meio do mar, e ele estava sozinho em terra. E vendo que eles tinham dificuldade para remar, porque o vento era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, foi ter com eles andando sobre o mar. E a palavra diz, eles, porém, vendo andando sobre o mar, passaram a tratar como um fantasma e gritaram, porque todos ficaram aterrorizados à vista dele. Mas logo ele lhe disse, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou, e eles ficaram atônitos em si, porque não compreendiam o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Porém, outra tradução, Mateus diz, e eles prostraram e adoraram, e disseram, quem é este que até o vento e o mar obedecem? Você pode aplaudir a esse Jesus? Aleluia! O paralelo entre o texto de Jonas e esse texto de Marcos é que nas tempestades, irmãos, o Senhor sempre vai ter um escape, mesmo que a gente fuja do propósito. E a segunda verdade é que mesmo no propósito não estamos livres da tempestade. Jonas, fugindo do propósito, parou na tempestade. E os discípulos, obedecendo o propósito, também pegaram a tempestade. Agora há uma singularidade nos dois textos aqui. Os dois textos falam de uma coisa tremenda, que é o barco. Não pule do barco. Não saia do barco. Quem navega aqui? Quem aqui entra em barco? Quem aqui trabalha com barco? Levanta a mão, Juscelino, você trabalha. Mais alguém trabalha com barco? Quando você vai fazer o curso de marinheiro, você descobre lá, não saia do barco em hipótese alguma. Porque no mar o lugar mais seguro é o barco. Jonas, ainda que quisesse pular para fora do barco, quisesse se livrar do propósito, Deus ainda providenciou um peixe. Mas os discípulos não, obedeceram à voz do Senhor, e no meio da tempestade Jesus veio lá e eu vou comandar o barco, e entrou no barco. A síndrome de Tarsis, irmãos, ela é uma chamada de atenção, uma exortação para nós, porque ela fala da gente, que queremos fugir, que queremos abandonar o barco, que achamos que não temos capacidade de enfrentar as tempestades. Deixa eu lhe falar algo essa noite para você entender. As tempestades, elas são colocadas diante de nós para vencermos ela. As tempestades, elas vêm para nos ensinar que alguém está cuidando de tudo, que alguém está governando tudo. Então não adianta eu ficar desesperado e achar que, olha, eu não quero enfrentar a tempestade, ela vai vir. Não tem para onde você correr. E tem gente que faz tempestade em copo d'água. Tem gente que cria uma tempestade. Você não foi feito para criar tempestade. Às vezes nós criamos situações da nossa vida que nós dissemos que é tempestade e às vezes não é. Às vezes é Deus falando assim para nós, olha, você precisa mudar. Porque a tempestade, irmão, deixa eu falar algo para você, ela muda, gente. Sabe quando é que eu fiquei mais manso? Depois da tempestade.
Sabe quando eu passei a ouvir mais, a tolerar mais? Depois da tempestade. Eu passei por tempestades na minha vida em que eu realmente, assim como Jonas, quis fugir. Deus está falando com você. Assim como Jonas, eu quis pular fora do barco. Mas graças a Deus, Deus insiste. Eu quis abandonar. Eu quis parar. Por não reconhecer, por não ser reconhecido. Por não ser agradecido. Quantas vezes você faz bem a alguém e essa pessoa não é grata com você? Isso anulou o bem que você fez? Isso anulou o benefício que você trouxe para essa pessoa? Deixa eu lhe dizer algo. Quem lhe dará o galardão é o dono do galardão. Quem lhe dará a recompensa é o dono da recompensa. A gratidão de alguém não é recompensa. A gratidão de alguém é gratidão. E quantas vezes, irmãos, eu quis isso? Quantas vezes eu disse para mim mesmo, eu não preciso disso. Quantas vezes eu disse para mim, eu não vou fazer porque não vão dar valor. Você já fez isso? Você já fez isso em casa? Às vezes você faz com o seu marido, não vou fazer porque não vai dar valor. Ou você não vou dar um presente porque não vai dar valor. Faça a sua parte. Faça aquilo que o Senhor propôs no seu coração. Ore por aqueles que estão ali do teu lado. Derrame bênção sobre as vidas, porque a Bíblia diz, se vocês oram só por aqueles que vocês gostam, o que vocês estão fazendo demais? Orem pelos vossos inimigos e abençoe aquele que vos perseguem, porque assim serão perfeitos. Toda síndrome, irmão, é algo recorrente. Por que o pastor está falando disso? Será que eu estou desistindo? Não. Eu estou falando para mim. Porque primeiro a síndrome pega a mim. E como eu sou ser humano, e eu creio que todos aqui são seres humanos, essa palavra é para nós. Essa palavra é para nós porque nós somos seres humanos. O ser humano tem emoção, irmãos. Tem emoções boas, tem emoções ruins. E as emoções boas, elas nos deixam bem, mas as emoções ruins, elas destroem a gente. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Mas o que fugir, o que diz a palavra? A minha alma não tem prazer nele. A alma de Jonas pediu para morrer, porque ele soube que houve reprovação de Deus. No momento que ele caiu dentro do peixe, Deus estava reprovando ele. O que aconteceu então, pastor? Por que Jonas conseguiu ganhar aquela cidade? Porque a palavra de Deus não volta vazia. E ele foi lá para dizer àquele povo, vocês vão morrer, Deus vai destruir e tal. E Deus lançou sobre aquela cidade a sua misericórdia, assim como a promessa, como as águas cobrem o mar. A misericórdia de Deus alcançou e o rei decretou jejum. E depois de eles jejuarem, eles se arrependeram, Deus teve misericórdia daquele povo. Mas o texto termina da insatisfação de Jonas. Jonas não conseguiu contentamento. Vai para a Bíblia. A Bíblia nos ensina isso. Não conseguiram contentamento, ao contrário dos discípulos que obedeceram a palavra e se tornaram adoradores do próprio Messias. Enfrentaram a tempestade, sabiam que era Ele, e quando tiveram um encontro verdadeiro, adoraram Ele. Cumprir o propósito, irmãos, obedecer o propósito é a chave da nossa vitória. Quando eu entender isso, quando isso caiu em mim, eu entendi, eu não posso mais escolher, eu preciso obedecer ao Senhor. A síndrome de Tarsis, ela é a síndrome hoje da maioria dos desviados. A maioria dos desviados fala, não vale a pena eu perder a minha vida agora para ficar na igreja. Não vale a pena eu perder agora a minha juventude para servir a Deus. Deixa eu lhe falar algo. Só há um caminho que vai fazer do seu futuro, da sua velhice, uma velhice boa. É na sua juventude dar a sua vida para o Senhor.
Eu sei que tem poucos jovens aqui, mas serve para todos essa palavra. A minha juventude eu dei toda ela para Deus. Hoje eu estava com a minha esposa e nós estávamos ali na nossa casa agradecendo a Deus, agradecendo por tudo que nós passamos. E eu lembrei dos meus 3 filhos. Foram as últimas 3 vitórias que eu tive. As minhas 2 filhas estão casadas. Meu filho está na igreja fervoroso, aguardando em Deus a varoa dele. E era uma conquista, porque nós vivemos uma vida pedindo a Deus e pedindo a Deus que Ele salvasse os nossos filhos. E eu vou dizer para você, se você recebe essa palavra, a mesma coisa vai acontecer com a tua casa. A mesma coisa vai acontecer com a tua família, toda a tua família, porque é uma promessa para nós. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Então que o Senhor faça na nossa vida brotar o desejo de cumprir o propósito dele. Senhor Jesus, essa noite eu quero declarar para ti, Senhor, essas vidas que estão aqui, meu Pai. A tua palavra nos chama de menina dos olhos do Senhor. Eu quero profetizar, Senhor, que a tua noiva, que é perfeita, a sua noiva, Senhor, escolhida pelo Senhor. Nós queremos ter um coração, Senhor, um coração totalmente entregue a Ti. Nós nos rendemos à Tua palavra, meu Pai. Nós declaramos vida, Senhor, aonde há morte, aonde há doença. E nós pedimos, Senhor, a Tua unção, da Tua presença. Toma as nossas vidas, Senhor. Nos faz continuar na caminhada, não esquecendo que é o Senhor quem nos chamou.